Quem está aqui no estúdio conosco para falar sobre esses casos de gripe suína no Brasil é o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ministro, muita conversa, muito obrigado pela sua presença aqui. Houve muita conversa em relação a essa doença, muitas informações. Quais são as medidas de imediato que o governo está tomando para o controle e a monitoração dos casos já confirmados? Bom, muito bom dia. Desde o início, quando a Organização Mundial da Saúde soltou o alerta de que uma nova doença havia surgido, isso é uma coisa muito interessante. Pela primeira vez na história da medicina e da saúde pública, nós estamos monitorando uma doença em tempo real. Isso nunca tinha acontecido antes. Nós colocamos em ação um plano que nós já havíamos começado a trabalhar, vocês lembram, em 2003, quando surgiu a gripe aviária. Então, foi feito todo um trabalho de estruturação. Nós organizamos 19 centros de inteligência e vigilância nos estados. Preparamos 52 hospitais que estão com essas condições de atendimento do Hospital do Fundão para poder isolar os eventuais casos. Há um grupo executivo que se reúne todos os dias, composto por vários ministérios. Nós criamos um estoque de medicamentos. Nós temos hoje 12.500 tratamentos prontos, ou seja, eu posso tratar imediatamente, se eu precisar, 12.500 pessoas com o medicamento específico para essa doença. Mas, além disso, nós importamos e estocamos matéria-prima para fazer mais 9 milhões de tratamentos, se necessário. Estão na Fiocruz, os laboratórios das Forças Armadas estão prontos para começar a produzir, se necessário. Ou seja, e além disso, nós estruturamos o sistema de vigilância. Não é por eu ser ministro da Saúde e há 30 anos sanitarista, mas funciona, ele é bom. A gente percebe, as pessoas estão sendo orientadas, os casos estão sendo isolados, acompanhados, tratados, os contatos estão sendo monitorados e acompanhados para ver se algum sintoma surge. Então, todo o trabalho que devia ser feito do ponto de vista de contenção, de controle, está funcionando bem. É claro que nós estamos preocupados porque os cientistas, na verdade, Renato, eles não sabem exatamente o que vai acontecer com essa doença, porque é um vírus novo. Como é que ele vai se comportar? Aparentemente, a médica falou, os casos parecem ser moderados, não parecem ser muito graves, não é? Você vê que o México, no começo, anunciou um número de mortes muito grande, depois ele reduziu. Não eram mortes por esse vírus, houve uma mistura naquele início, né? Mas ninguém sabe se depois uma segunda onda, daqui a algum tempo, como foi no caso da gripe espanhola e da gripe asiática, o que pode acontecer. Por isso, nesse momento, a orientação é, nós detectamos que o vírus entrou, 4 casos. Ele não circulou, isso é muito importante. Ele entrou, mas não circulou. Não houve passagem de uma pessoa no Brasil para uma outra pessoa que não esteve fora. A orientação é redobrar a vigilância, manter a mesma estrutura, manter a mesma estratégia, as pessoas estarem bem informadas. O que o cidadão comum precisa fazer agora? Em primeiro lugar, confiar que tudo está sendo feito para a segurança dele. Segundo, as pessoas que estiveram em países com casos confirmados, chegaram ao Brasil e, a partir da chegada, dentro de 10 dias, apresentaram febre súbita acima de 38 graus, tosse, dor muscular, dor articular e dificuldade respiratória, devem procurar um serviço de saúde. Ou pessoas que não viajaram, mas entraram em contato com pessoas que chegaram de fora de áreas de risco, e apresentar esses sintomas, também devem procurar o serviço de saúde e relatar ao seu médico, olha, eu estou sentindo isso, cheguei do México, cheguei dos Estados Unidos, ou estive com a minha tia que chegou do México, que chegou dos Estados Unidos. Para quê? Para que a gente impeça, em qualquer hipótese, que o vírus circule. Essa é a questão central agora. Outra coisa, ministro, aqueles kits que chegaram ao Brasil para diagnosticar melhor, de uma melhor forma a doença, quantos são eles e o que muda no tratamento com a chegada desses kits? Mudou tudo, né? Porque, veja, por que demorou um pouco a chegar? Os kits são elaborados nos Estados Unidos, no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas, né? Como era um novo vírus, teve que ser feito um novo sequenciamento genético e um material específico para diagnosticar esse vírus específico. Ele chegou e vocês veem que rapidamente, tanto o laboratório da Fiocruz como o laboratório de São Paulo, do Adolfo Lutz, realizaram os testes rapidamente. Qual é a grande vantagem agora? É que nós vamos poder fazer de maneira muito rápida os testes nas pessoas suspeitas, descartar rapidamente aqueles que não são H1N1 e confirmar eventualmente novos casos. Para hoje está prevista a confirmação ou descarte de 15 Nós temos casos suspeitos? 15 casos sendo analisados e os resultados possivelmente sairão hoje. Ministro, como é que uma pessoa pode saber, uma pessoa que, por exemplo, apresente sintomas de gripe comum, e como é que ela pode saber se ela está com a gripe suína ou com a gripe comum? Quais são, já que o vírus é novo, como o senhor está dizendo, é pouco conhecido da comunidade científica,
Quais são, mais ou menos, os sintomas que determinam que essa é a gripe suína? Não tem diferença. Do ponto de vista de sintomas do quadro clínico, é muito difícil, quase impossível diferenciar. A única certeza que eu tenho é o exame de laboratório específico para o influenza A H1N1. Por isso que eu reafirmo, apenas as pessoas que estiverem em área de risco, chegaram ao Brasil e apresentaram sintomas é que devem se preocupar e procurar um médico imediatamente. Os outros brasileiros, vamos tocar a vida, trabalhar, namorar, passear, não precisa se preocupar. Importante, não tem nenhum sentido usar máscara. A máscara é indicada para a pessoa que está em suspeita ou doente, para que ela não infecte outras pessoas. Nem para pessoas que andam de avião e vão viajar para países... Não tem o menor sentido. E a automedicação é a pior coisa que pode ser feita agora. Imaginar que eu vou me proteger indo à farmácia comprando um antigripal comum. Não existe proteção. Não existe, então, desaconselhamento para quem vai viajar para esse país? Veja, a orientação da Organização Mundial da Saúde é que não há restrição, há indicação de restrição ao trânsito. Mas quem pretende viajar para áreas de risco e essa viagem não é absolutamente urgente e necessária, eu recomendaria que aguardasse um pouco mais. Até porque, veja, o número de casos no México começa a cair, o número de casos nos Estados Unidos começa a cair. A Organização Mundial da Saúde não mudou o nível de alerta, continua alerta nível 5. Vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, quem não precisa viajar, pode esperar, aguarde. Quem é atendido por hospitais públicos, pelo sistema público de saúde, os médicos desses hospitais, ministros, estão preparados para diagnosticar essa doença, esses sintomas das pessoas? Por isso que nós estabelecemos uma rede de 52 hospitais de referência em todos os estados. Então, qualquer pessoa, por exemplo, ela chegou de um voo em São Paulo, ou no Rio, ou em Fortaleza, ou em Belo Horizonte, é um caso suspeito, ele é levado imediatamente em condições seguras para essa unidade de referência. Então, há toda uma rede organizada e orientada para que essas pessoas sejam levadas para esses hospitais, onde protocolos muito bem estruturados são seguidos rigorosamente. Ministro, uma última pergunta. Vale lembrar que o consumo de carne de porco não tem nada a ver com os sintomas da doença, nem risco nenhum. Absolutamente nada a ver. A carne de porco industrializada, certificada pelos órgãos de vigilância, não oferece nenhum risco à saúde pelo seu consumo. Ministro José Gomes Temporão, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil, pelos seus esclarecimentos.